Olá pessoal, bem-vindos ao 17º dia da nossa leitura de Mateus. Esse é um capítulo também curto, ele tem alguns elementos ali, alguns episódios, o episódio famoso aí da transfiguração, daí depois a gente tem Jesus curando um menino endemoniado, tem o episódio do imposto no templo, que Pedro sai, pesca um peixe e na boca do peixe ele vai encontrar as moedas para poder pagar o imposto, mas tem um verso que eu acho que às vezes passa meio despercebido e que sempre passou assim, meio que, tá, ok, já sei disso daqui, mas que me chamou a atenção enquanto eu estudava e montava o material para a gente estar conversando aqui, que é o verso 23, que é o momento em que Jesus reúne seus discípulos na Galiléia e vai dizer que ele vai ser entregue na mão dos homens, na verdade os versos 22 e 23, mas principalmente o 23. Ele diz, eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Essa não é a primeira vez que Jesus está relatando sobre o que ia acontecer, de que ele morreria e que depois ele ressuscitaria. Ele faz isso no capítulo anterior, no capítulo 16, que a gente leu ontem. E me chama a atenção os discípulos ficarem cheios de tristeza, porque eu sei que a gente está lendo essa história do outro lado da ressurreição. E até aqui, Jesus não tinha morrido nem ressuscitado ainda. Então eu entendo os discípulos ficarem meio atribulados, pensando na morte de Jesus e tal, mas ele está deixando muito claro: não, eu vou ressuscitar. E os discípulos ficam tristes. Por quê? Sabe? E algumas coisas me chamam a atenção aqui, que impedem eles de olharem e falarem: poxa, mas ele vai ressuscitar. Uma delas é que Jesus era entendido por muitos deles como, ou por todos talvez, como uma espécie de líder militar que viria e iria redimir o povo de Israel do Império Romano. Jesus iria trazer uma espécie de revolta, o que não acontece claramente. E quando Jesus diz, não, eu serei preso e entregue e depois vão me matar, ele está dizendo, cara, não, assim, eu não sou esse líder militar que não vai morrer. E isso é uma ideia meio inconcebível para eles, porque afinal o tal líder não poderia ser morto pelo exército inimigo, por homens. Não poderia. Ou até mesmo focar, na hora que eles ouvem isso, eles não focam na ressurreição, eles focam em que Jesus vai morrer, que vai acontecer, vai dar tudo errado. Quantas vezes Deus nos diz coisas, nos mostra coisas e deixa muito claro, existe esse percalço, existe essa pedra, mas ela não é o final. E a gente abraça a pedra e a gente fica triste, remoendo a dor da pedra. E a gente faz igual os discípulos, a gente abraça a ideia de que ele vai morrer, e aí isso desaponta alguma expectativa nossa, vai trazer alguma dor e a gente despreza a redenção e a salvação que está do outro lado. Que a gente aprenda a olhar para a ressurreição, nesse caso, que a gente aprenda a olhar para o outro lado daquilo que Deus está fazendo e não somente para as dificuldades do caminho.